Crespão da Massa engata mais uma vitória no Campeonato Brasileiro e deixa nós torcedores são paulinos empolgadíssimos com essa vitória. E dessa vez a vítima foi o Atlético Mineiro, São Paulo 2, Atlético Mineiro 0. Antes de eu dar início a esse vídeo, eu já peço que se inscreve no canal, deixe o seu like e ative todas as notificações para você ficar por dentro de tudo do nosso Tricolor Paulista. Vamos ao nosso pós-jogo de São Paulo e Atlético Mineiro pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nas últimas 7 rodadas com o Hernan Crespo, São Paulo teve 6 vitórias e um empate. Já deixa a gente bastante empolgado para a gente aí já brigar, não pelo título do Campeonato Brasileiro, mas pela uma vaga direta na Libertadores para o ano de 2026. O Crespo, se tivesse chego um pouco antes, com a saída do Zubeldia, eu acho que o São Paulo, nessas alturas, já estava sim brigando por títulos pelo Campeonato Brasileiro. Mas a diretoria demorou muito a demitir o técnico Zubeldia e acabou a gente aí agora brigar apenas por uma vaga aí direta na Libertadores da América, que deixa nós torcedores bastante empolgado. E a gente estamos na briga da Libertadores e essa vitória veio com sabor muito grande de mais um trabalho concluído aí do Hernan Crespo. São Paulo deu início no jogo, ali o Atlético tendo um pouco de domínio de bola no início, a zaga estava um pouco batendo cabeça ali, Alan Franco e o Sabino, mas depois começaram a melhorar, começou a evoluir e o São Paulo passou a ter o domínio da bola. Como sempre, né, o Hernan Crespo gosta do time dominando, atacando na frente e a parte defensiva muito boa. E logo ali aos 23 minutos, São Paulo sai na frente com a jogada de Bobadilla e o Pablo Maia. São Paulo abre o placar, São Paulo já sai na frente no primeiro tempo. E assim termina o primeiro tempo, São Paulo vencendo o Atlético Mineiro. Tudo bem que o Atlético Mineiro é um time reserva, ali uma parte reserva, mas o São Paulo também tem seus desfalques. Lucas Moura, né, sequer foi relacionado, ninguém sabe o que aconteceu com o Lucas Moura. Tomara que não seja novamente problema na lesão do Lucas, que o São Paulo tem uma batalha gigante pela frente, que é a LDU. Então a gente precisa sim contar muito com o Lucas Moura, mas o São Paulo vem empolgando bastante, mesmo com a ausência de Lucas Moura, de Oscar, que ninguém sabe mais aonde anda. O São Paulo vem tendo um bom desenvolvimento no futebol com a chegada do técnico Hernan Crespo. No segundo tempo, o São Paulo entrou um pouco desligado novamente, da mesma forma do primeiro tempo, mas depois teve o domínio com as trocas que o técnico Hernan Crespo fez, com a entrada de Luciano, a entrada do jogador Tapia, do Rodriguinho, e o São Paulo acabou evoluindo mais ainda o futebol. O destaque dessa partida, na minha opinião, que foi um dos piores em campo, foi o Ferreirinha, que não teve aquele futebol que ele costuma mostrar para nós torcedores, estava um pouco apagado no jogo, e o André Silva também, que não teve evolução nenhuma nessa partida. Na partida anterior, na Libertadores, o André Silva fez o gol, tudo, agradou nós torcedores. Nessa partida estava desligado, vivendo no mundo da lua. O André Silva parecia que nem estava em campo. Então o São Paulo fez a substituição, tirou o André Silva, colocou o Tapia, colocou o Luciano no lugar do Ferreira, e o São Paulo evoluiu muito e chegou ao segundo gol com a jogada bonita do Luciano, dando um passe de calcanhar para o Cédric, e o Cédric cruzando ali na medida para o Tapia colocar para dentro. Deu um peixinho ali, o tilápia, né, como muitos chamam, deu um peixinho ali e acabou deixando o São Paulo na frente. O São Paulo dava até de ter feito mais gol, mas o placar terminou São Paulo 2 e Atlético Mineiro 0. E isso o Atlético ainda saiu numa vantagem boa, que era para o São Paulo ter goleado mais o Atlético Mineiro. O futebol do Atlético ontem estava perdidíssimo em campo. O Atlético Mineiro ontem, o Rafael pouco trabalhou, assistiu praticamente o jogo de camarote, como nós falamos. E o Rafael fez uma defesa belíssima, que foi uma defesa que
teve um cruzamento na área de escanteio, o Rafael acabou tirando aquela bola no reflexo ali. Foi isso daí que o Rafael trabalhou durante toda a partida. A preocupação que me deixou bastante preocupado foi a saída do Marcos Antônio, né? Sentiu dores ali na perna, ninguém sabe o que pode ser coisa grave. Parece que o Marcos Antônio pode ser convocado pelo técnico Ancelotti, então a gente está aí na expectativa, tomara que não seja nada grave com o Marcos Antônio, que ele vem sendo o motor ali do time, o coração do time do São Paulo nessa chegada do Hernan Crespo. É isso aí, galera, vamos às notas dos jogadores que atuaram contra o Atlético Mineiro. O goleiro Rafael, vou dar nota 7 para o goleiro Rafael, fez apenas uma defesa importante e o restante, São Paulo teve o domínio total da bola, então nota 7 para o goleiro Rafael. O Ferrarese atuou muito bem, para mim foi um dos melhores jogadores em campo. Na zaga, para mim o Ferrarese voou ali, ontem ele fez tudo ali, o Ferrarese. Então nota 8 para o Ferrarese. O Alan Franco, nota 7 para o Alan Franco, nota 7 para o Sabino. Enzo Dias estava um pouco afobado logo de início, mas conseguiu desenvolver o seu futebol, nota 7 também para o Enzo Dias. O Cédric Soares, vou dar nota 8 para o Cédric Soares pelo futebol que ele vem jogando, né? Que ele deu uma melhorada, viu que agora chegou um novo lateral no São Paulo, o Mailton, tem o Mike lá, então ele já veio que pode, qualquer momento, pegar um banquinho. Então ele está desenvolvendo um futebol razoavelmente bem, fez um cruzamento na medida para o Tapia e nota por esse desenvolvimento que ele teve, vou dar nota 8 para o Cédric Soares. Marcos Antônio vou deixar sem nota, porque ele saiu ali, sentiu, né? O Marcos Antônio, vou deixar ele sem nota. Para o Bobadilha, nota 7,5 para o Bobadilha. Para o Pablo Maia, nota 9 para o Pablo Maia, fez um golaço. Desse jeito que a gente quer ver o Pablo Maia atuando no São Paulo, fazendo aqueles gols que ele costuma, né, fazer, e renovou o contrato aí, parece que até 2029. Então São Paulo está com o Pablo Maia até 2029 e vem jogando um bom futebol. Nota 9. Ferreira, nota 4 para o Ferreira, não jogou bem, para mim foi um dos piores assim em campo, menos que o André Silva, né? O André Silva, nota 1 para o André Silva, porque ele entrou em campo. Que o futebol dele, ninguém viu o futebol do André Silva. Luciano, nota 7 pelo passe que ele deu. Luciano teve até homenagem da torcida Dragões da Real, colocou a foto do Luciano no bandeirão. Luciano aí já sendo consagrado ídolo aí de alguns torcedores, não vou dizer que ele é meu ídolo, mas para a geração atual, eu acho que o Luciano já é considerado ídolo pelos números que o Luciano mostra hoje pelo São Paulo. Então o Luciano teve uma homenagem bonita, então nota 7 para o Luciano. Rodriguinho, nota 8 para o Rodriguinho. O Rodriguinho, quando entra muito bem. Esse moleque, logo essa diretoria incompetente do São Paulo vai doar esse menino a troco de cachaça, o Rodriguinho. O Tapia, que entrou no lugar do André Silva, fez um gol, ajudou ali bastante. O Tapia vem evoluindo, melhor do que o André Silva em campo. Então nota 8 para o Tapia, pelo golaço que ele fez. É isso aí, galera, esse foi o nosso pós-jogo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele likezão. E um grande abraço a todos. Não esqueça de assistir hoje à noite, no canal Ibra do São Paulo, o Mesa Tricolor, apresentado pelo Ibra, pelo Rony, do canal Tricolor Raiz, e eu, Alessandro Esporte. E temos hoje a presença do nosso amigo Xandão, do Favela Tricolor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.